Então, bom dia pessoal, né? É, Hoje nós vamos falar um pouquinho mais das ligações com conectores. Vamos fazer uns dimensionamentos de algumas situações aqui bem reais para estruturas metálicas. No caso, eu estou focando um pouco mais nos conectores, porque a gente trabalha muito com ligação com conectores, né, na construção civil. Certo? Então, a gente tem como objetivo hoje compreender o processo de dimensionamento das ligações em estruturas metálicas, ligações com conectores, tá? E com isso, e para isso eu trouxe dois exemplos aqui. Um primeiro com uma ligação parafusada excêntrica por corte e uma ligação parafusada por corte apenas, tá? São dois assim, exemplos bem reais. Eu só não vou trazer todo o dimensionamento, desde o cálculo das cargas de projeto, porque na verdade a gente teria que ter toda uma estrutura, calcular os esforços todas nelas. Isso ia dar um pouco mais de trabalho, não ia caber aqui no espaço da nossa aula. Então eu já trouxe aqui esse exemplo, por exemplo, que a gente tem uma estrutura. Esse primeiro nós vamos ter aqui uma ligação de um pilar com uma viga, essa viga apoiada aqui nesse console, gerando aqui uma ligação excêntrica por corte. Se a gente lembrar aqui das aulas passadas, vamos lá, ligação excêntrica por corte, é justamente essa aqui, né? Ó. É basicamente o mesmo exemplo aqui, só que no caso a gente já recebe aqui o como é essa ligação. Já tem essa chapa que a gente já admite que ela está dimensionada. E o que se pede é calcular o máximo valor da carga de cálculo que pode ser aplicada nessa ligação. Tá? Nós temos aqui a área do parafuso de 2,85 centímetros quadrados e a tensão aqui de ruptura do parafuso dada em kilonewtons por centímetro quadrado. Isso aqui é 82,5 kilonewtons por centímetro quadrado. Centímetro quadrado. Ok? É, essas tensões aqui de ruptura, tanto dos parafusos como de outras peças estruturais, a gente pode até pegar aqui da própria norma, no anexo da NBR 8800, eles têm indicando aqui vários casos, dependendo do tipo de aço, ele traz as tensões de escoamento e de ruptura para cada um dos casos, inclusive para os parafusos, certo? Ó, materiais usados para parafusos. No caso, se a gente for ver essa tensão aqui de ruptura de 82,5 kN por metro quadrado para esse parafuso, quer dizer que ele é um parafuso desse aqui. Tá aqui, ó, ASTM A325. Nós temos aqui, ó, a tensão de ruptura FUB igual a 825, isso aqui em MPa, que é a mesma coisa que aqueles 82,5 kN por centímetro quadrado. Oi. Ah, ótimo. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, não tô vendo aqui. Pede pra ela mandar de novo, que não tá aparecendo aqui pra mim. Não tá aparecendo aqui pra mim nenhuma solicitação. Tá, então vou continuando enquanto ela tá entrando aí. Certo? Essa ligação, então, ela consiste aqui nessa chapa com 4 furos. Nós temos que a distância aqui vertical entre o centro do furo e aqui seria o centro de gravidade da chapa, né? 10 centímetros e 10 centímetros de novo, ou seja, distância entre o centro desses dois. Pronto, agora apareceu. A distância entre o centro desses dois parafusos é 20 centímetros.
E aqui no caso é 5 centímetros e 5 centímetros, ou seja, a distância total aqui entre os centros é 10 centímetros. Tá, então como é que a gente vai começar? Por onde é que a gente vai começar para descobrir essa carga aqui de projeto que pode ser aplicada? Ah, tá certo aqui, ó. A excentricidade dessa carga aqui que está sendo aplicada é 20 centímetros, ok? Isso tudo são dados que a gente vai usar. Tá, a gente vai começar por onde? A gente tem que descobrir então a força que está sendo aplicada aqui em cada um desses parafusos, né? A força resultante. E como é que a gente vai fazer isso? Vou começar falando aqui para vocês o que a gente pode fazer aqui. Para essa carga P, se a gente lembrar aqui da nossa aula, em que a gente discutiu primeiramente essas ligações, essa carga excêntrica ela pode ser simplificada por uma carga sendo aplicada no centro de gravidade aqui, no eixo do centro de gravidade da peça, e um momento aplicado que é igual a força, essa carga que está sendo aplicada, multiplicado pela excentricidade, ok? E daí a gente pode então calcular as componentes aqui a partir do momento que estão atuando em X e em Y, e fazer um somatório aqui para ver essa carga resultante, independente, e que a gente pode ver aqui que independe para a gente do sentido dela, porque para esse parafuso cortante que vai estar atuando, não vai ter muita diferença, tá? A própria carga aqui P, a gente pode dividir ela em relação aos parafusos, né? Assumindo que todos os parafusos estão resistindo a ela igualmente. Então o P nós vamos poder dividir aqui pelo número de parafusos, tá? Então como é que eu vou começar aqui, na verdade, calculando o momento. Então o momento que vai estar sendo aplicado aqui vai ser igual a esse P vezes multiplicado pela excentricidade, né? Que é 20. Então essa informação aqui eu vou guardar, tá? Agora eu vou calcular então essas componentes aqui Rx e Ry que estão atuando. Ó, o Rx, quem vai ser esse Rzinho aqui que está atuando aqui? Primeiro, na verdade, mostrar aqui, a gente tem que a força total do momento, né, relativa ao momento, ela vai ser o momento dividido pelo somatório de Ri ao quadrado vezes Ri. Aqui no caso, como todos os parafusos estão distantes do mesmo, estão distantes igualmente aqui do centro de gravidade, então a força para um deles vai ser a força igual para todos. Então a gente não precisa calcular, ver qual seria a situação mais desfavorável. Então, para a gente calcular esse somatório de R2, quem é que é o R? O R, ele vai ser essa distância aqui do centro de gravidade ao centro do parafuso, tá? Ok, então quanto é que isso vai ser? Esse Rzinho, ele na verdade vai formar aqui um triângulo retângulo, né? Eu vou pegar para aquele parafuso. A gente viu aqui, nós vamos ter o R. Essa distância aqui na vertical, como a gente viu, é 10 centímetros. E essa distância na horizontal aqui é 5 centímetros. Então, fazendo um triângulo retângulo aqui, o R vai ser a raiz de 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso quer dizer que o nosso R aqui vai ser, já fiz esse cálculo, é 11,18 centímetros. Ok? Tá.
Quanto que vai ser o somatório desse R ao quadrado agora, que a gente vai precisar usar aqui? Somatório de R ao quadrado vai ser, no caso, como todos os R's vão ser iguais, então, e eu tenho 4 parafusos, então ele vai ser 4 vezes 11,18 ao quadrado. Isso aqui, já fiz também, isso dá 500. Aqui no caso, como era centímetro, vai ficar centímetros quadrados, né? Tá. E agora, quem é que vai ser o nosso momento, né? A nossa força aqui devido ao momento que a gente tem que calcular. Esse Fm aqui, então, que a gente vai calcular, ele vai ser o momento, que a gente viu aqui que é 20 vezes P, dividido aqui pelo somatório de R ao quadrado, que é 500, multiplicado aqui pelo RI. Pode ser o RI de qualquer um deles, que vai ser o R 11,18 centímetros. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,4472 vezes o P. Tá, agora a gente precisa então saber quem são cada uma dessas componentes, né? Como a gente viu a princípio, para a gente calcular depois a força resultante, que vai ser o somatório vetorial dessas componentes com essa força aqui dividida pelo número de parafusos. Então, quem é que vai ser Rx? Rx agora eu vou pegar, ele vai ser esse Fm, que na verdade é para ser Fm. Então vai ser aqui, ó, 0,4472 P dividido pelo somatório de R2, que a gente tem aqui que é 500, e multiplicado aqui pelo Y. Quem vai ser o Y vai ser essa distância aqui do centro de gravidade até o centro de gravidade do parafuso, apenas no eixo Y, né? Não vai ser essa componente. Então, isso é igual a 10. Então, com isso, nós vamos ter aqui que essa componente Rx, ela vai dar aproximadamente aqui 0,4 vezes P. Para RY, a gente vai fazer a mesma coisa, vai ser bem semelhante, né? Onde a gente tem o Fm, 0,4472 vezes o P, dividido por 500, que é o somatório do R, multiplicado aqui por x. No caso, o nosso x agora vai ser 5, né? Que vai ser a distância entre o centro de gravidade aqui dos parafusos ao centro do parafuso aqui, na horizontal, que vai ser o 5. Isso aqui vai ser exatamente metade, né, do Rx, então ele vai ser 0,2 vezes P. Deixa eu ver aqui. Tá, então a gente tem Rx e Ry, e agora a gente tem que calcular a força resultante em cada um desses parafusos, né? Para calcular a força resultante em cada um desses parafusos, então a gente tem que lembrar do F vai ser esse P aqui no caso, dividido pela quantidade de parafusos. Vou chamar esse F então vai ser P dividido por 4, ou 0,25 P, né? Que a gente tem 4 parafusos. Tá certo? E para calcular a força resultante, então, eu tenho que fazer esse somatório vetorial do Rx mais Ry mais o P, ou esse F na verdade, né? Esse F aqui que a gente calculou. E quem é que isso vai ser?
Se a gente lembrar aqui, né, o somatório vetorial ele vai formar aqueles, a gente pode fazendo pelos triângulos, né, triângulos, retângulos fazendo, mas simplificando aqui ele vai ser a raiz quadrada desse Rx, que a gente vai ver aqui, por exemplo, que vai ter um F aqui atuando, tirar isso daqui, um F atuando aqui um Fmy atuando devido ao momento, a gente vai ter um Fmx, e a gente vai ter também aqui a força aqui devida ao P, só do cortante, né, que seria esse F que a gente colocou. Então, como é que isso vai ficar? A gente vai ter que em x vai estar atuando só o x, né? Então vai ser Rx ao quadrado mais essas duas forças, elas podem ser somadas como grandeza escalar, né, para somar vetorialmente. Então vai ser o Ry ao quadrado mais o F, não ao quadrado aqui, desculpa, o Ry mais o F, tudo isso ao quadrado, né? Que a gente está fazendo a soma vetorial dessa força resultante com essa força. Com isso, então, nós vamos ter aqui que isso vai ser a raiz de 0,4 P ao quadrado mais 0,2 P mais 0,25 P. Tudo isso ao quadrado, né? Esse aqui é o 0,25 P do F, né? Que é o P dividido por 4, que é a força que está sendo resistida por cada um desses parafusos, e o Rx e o Ry para cada parafuso que a gente calculou. Quanto é que vai ser essa força resultante, então? Eu vou chamar essa força resultante Fr, né? Então, Fr então, vai ser igual, fazendo essas contas aqui, vai dar 0,6021 vezes o P. Ok, agora a gente tem a força resultante, a gente tem que fazer a verificação para essa configuração aqui em relação à força de ruptura e área do parafuso. Qual seria a máxima carga de corte que pode ser suportada aqui por esses parafusos e a máxima carga de tração que pode ser suportada por esses parafusos aqui, tá? Então, vamos lá. Para a gente fazer isso, a verificação do corte. Na verificação do corte, como a gente viu lá na nossa... talvez vocês não tenham visto, né? Na aula ainda que está trazendo o dimensionamento aqui, nós vamos ter que a força resultante vai ser uma força nominal aqui, uma resistência nominal de projeto dividido pelo gama A2. Esse gama A2 que vem da norma, que a gente pode achar, inclusive tem aqui no livro, para cada uma das situações, aço estrutural, pinos e parafusos, tal, para cada uma das combinações, tá certo? Então, e essa resistência nominal ela vai depender de dois fatores: se está passando o plano de corte na rosca ou se ele não passa na rosca dos parafusos. Eu vou assumir aqui a pior situação, que seria o plano de corte está passando pela rosca dos parafusos. Então, a nossa resistência nominal de projeto vai ser, isso que está sendo dado aqui, 0,4 a área do parafuso e a resistência à ruptura do parafuso, né? Então, quem é que vai ser isso? O nosso RD, eu já vou substituir esse RNV aqui, né, nessa equação. Então, ele vai ser 0,4 multiplicado pela área do parafuso, que é dado aqui na questão de 2,85 centímetros quadrados. Vou colocar aqui as unidades também para vocês verem. Multiplicado pela resistência do parafuso, 82 kN por centímetro quadrado,
e dividido aqui pelo gama 2. Vamos considerar a combinação normal aqui. Para a combinação normal, a gente vê que é 1,35 esse gama 2. Então, dividido por 1,35. Como a gente vai ver que então o nosso resultado aqui de RD vai dar em kilonewtons, né? Porque esses centímetros quadrados vão cancelar com esses centímetros quadrados. E esse resultado aqui vai dar 69,67 kilonewtons. Isso é a nossa resistência. Mas essa resistência de projeto, quem que ela é? Ela vai ser igual ao F resultante. A gente tem que ver aqui que ela é igual ao F resultante lá naqueles parafusos, né? O meu F resultante tem que ser no máximo igual à resistência de projeto, né? Na verdade, ele tem que ser, a resistência de projeto ela tem que ser maior ou igual à força resultante lá, né? Então, quem é que vai ser esse FR? O FR, como a gente encontrou que ele é 0,6021P, a gente quer descobrir o P, né? Então vamos fazer aqui 0,6021P ser menor ou igual a esse 69,67. Isso quer dizer então que o P ele vai ser menor ou igual a 115,72 kN. Tá? Essa é a primeira. Como a gente vai fazer outra verificação ainda, esse aqui é o primeiro resultado de P que a gente tem. Então a gente tem que descobrir o próximo valor máximo de P que a gente pode ter, então, para ver se ele vai ser menor ou maior, tá? Na resistência à tração, agora a gente vai ter também que a gente viu aqui nesse outro vídeo. Cadê? Esse aqui é a resistência. Tá, aqui a resistência à tração. Ela é dada de maneira bem semelhante. Vai ter a resistência à tração dividido pelo coeficiente γ2. E ela é dada por essa equação aqui. É isso que a gente está vendo aqui. Certo? Novamente, isso aqui é a área do parafuso e aqui é a resistência do parafuso. Então, para calcular esse RD aqui, eu já vou substituir o RT aqui. Então, ele vai ser 0,75 multiplicado pelo 2,85 multiplicado pelo resistência do parafuso 82,5 dividido pelo 1,35, que é o γ2 para combinações normais. Isso vai dar um valor de 130,63 kilonewtons. Tá? Eu omiti aqui as unidades, né? Porque a gente já viu no anterior que isso é centímetro quadrado, isso é quilonewton por centímetro quadrado. Isso vai cancelar. Tá? E daqui a gente vai fazer a mesma coisa que fez no outro. A gente vai assumir agora que essa força resultante lá, ela tem que ser menor ou igual à resistência de projeto, né? No caso, essa resistência agora é a tração. Isso a gente vai ter então que 0,6021, que foi a força resultante que a gente calculou, ela tem que ser menor ou igual a 130,63. A gente já vai ver que isso aqui, esse P aqui vai dar maior do que o P anterior, né? O P vai ser, então aqui vai dar resultar em, tem que ser menor ou igual a 216,95 kilonewtons, tá? Então a gente tem dois P's aqui máximos calculados, né? O P tem que ser menor ou igual a 216,95. Colocar aqui. A gente tem que o P tem que ser menor ou igual a 216,95, que foi o que a gente encontrou aqui para tração. E o P tem que ser menor ou igual
a 115,72. Quem é que a gente vai dizer que vai ser a nossa resistência? Então, a nossa carga máxima que pode ser aceitada aqui nessa ligação vai ser o nosso menor valor, né? Porque se eu tiver um valor maior do que o 115, isso aqui é para o corte, né? Se eu tiver um valor que seja 120, por exemplo, eu vou resistir à tração, mas ao corte já vai ter a ruptura. Eu não vou estar resistindo. Então, o meu valor limitante vai ser o menor dos valores. Por isso, então, que o máximo P que a gente pode ter atuando aqui na nossa estrutura, então, nessa ligação, vai ser o 115,72. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tá, então vamos lá. Esse foi o primeiro exemplo. Agora, esse segundo exemplo aqui, a gente vai ter uma situação um pouquinho diferente, e a gente vai ter, na verdade, duas barras tracionadas agora, e é com a carga de 70 kN sendo aplicada aqui. Isso aqui já é a carga de projeto, então a gente não precisa ponderar ela, né, pelas combinações de carga que a gente viu nas primeiras aulas. E vai ser pedido para fazer o detalhamento, uma ligação com chapa e parafusos aqui. Esse valor que é dado só para a gente ter uma limitação aqui do tamanho da chapa, né? Para a gente ver se ela está dentro disso. São dados alguns dados aqui que o parafuso é um ASTM A325, né? Como a gente viu ali no exemplo anterior, que vai ter um FU de 82,5 kN por centímetro quadrado. Aí tem a resistência aqui das chapas, né? Isso aqui que a gente vai vendo, a gente vai vendo os dados que vai precisando a partir do exercício, tá? Então, para começar, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, eu trouxe aqui, a gente concebia aqui uma ligação teórica aqui. Eu pensei, vou colocar aqui uma chapa e dois parafusos em cada uma dessas chapas, em cada um desses lados aqui. Inclusive uma chapa de cada lado para fazer essa ligação. Com isso, eu estou considerando aqui parafuso de alta resistência. Lá na norma, a gente consegue ver, então, que pelo parafuso de alta resistência aqui a gente tem uma tensão de escoamento dele, vou usar aqui de 635 e de corte aqui de ruptura de 825, né, MPa, ou 63,5 kN por centímetro quadrado, centímetro quadrado, e aqui 82,5 kN por centímetro quadrado também. Tá? Então eu vou partir do pressuposto que a minha ligação vai ser dessa maneira aqui, para eu começar a calcular. Tá? Então, se a gente olhar o esquema aqui dessa ligação, o nosso parafuso, então, ele vai estar submetido a um corte duplo, né? Ou seja, ele vai ter dois planos de cisalhamento aqui atuando nele. Então, para isso, a resistência de cálculo para essa ligação por corte, ela vai ser dada por essa resistência de projeto vai ser a resistência nominal dividida pelo gama A2. A gente vai ver que basicamente para todas as ligações, quando a gente tiver essa resistência de cálculo aqui, ela vai ser sempre a resistência nominal dividida por esse coeficiente aqui, que pode ser gama 2 ou gama 1, a depender do caso. E aqui a nossa resistência nominal de projeto, né, o cortante, trazendo de novo aquele 0,4. Então, como é que isso vai ficar? Deixa eu só ver aqui se eu deixei pronto, deixei espaço aqui. Tá? Essa área do parafuso
não defini aqui, a gente não tem qual parafuso. Para isso eu pensei da gente usar aqui um parafuso de meia polegada, que foi o que eu deixei, que eu coloquei aqui, né? Considerar então um parafuso de meia polegada. Esse parafuso de meia polegada, qual vai ser a área dele então? Essa área dele, ele vai ser o π vezes diâmetro ao quadrado, são d ao quadrado, dividido por 4, né? Meia polegada é a mesma coisa de 1,27 centímetros, tá certo? Uma polegada é 2,54, né? Meia polegada vai ser 1,27 centímetros. Então, com isso eu vou ter que a área vai ser π vezes 1,27 ao quadrado dividido por 4. Que isso vai dar aproximadamente 1,25 centímetros quadrados. O que mais que eu preciso? O FU. O FU que a gente vai tirar aqui dessa tabela da norma, que vai ser 82,5. Tá? Então, quem é que vai ser essa resistência aqui? RD vai ser igual a 61. Isso para cada parafuso, né? Vai ser igual a... Eu já vou substituir aqui a resistência nominal, né? 0,4 multiplicado pela área do parafuso, 1,25, multiplicado pelo FU, que a gente viu que vai ser 82,5. Isso aqui é em centímetros quadrados, isso é kN por centímetro quadrado, dividido por 1,35. Nós vamos ter então que esse RD aqui para um parafuso vai ser 61,11 kN. Bom, eu preciso definir então agora quantos parafusos que eu ia precisar, né? A minha carga solicitante aqui é de 70. Então, quantos parafusos que eu ia precisar aqui para suportar esses 70? Eu vou pegar esse valor, né, de 70 kN, a carga solicitante, dividido pela resistência de cada um dos parafusos, né? Com isso aqui eu vou encontrar que isso dá 1,15 parafusos. Opa, então como eu pensei a princípio de 2 parafusos, aqui já vai resolver, né? Então eu vou usar aqui N igual a 2 parafusos. Só colocar aqui esse N, eu estou fazendo o NSD, que é a carga solicitante projeto, dividido pela resistência de projeto. Tá? Então eu vou usar 2 parafusos, então vai dar certo para a gente usar aqueles 2 parafusos. Que é isso que eu já fiz aqui, né? Que isso aqui vai dar 1,15, a gente vai adotar 2 parafusos. Ok? Daí então, já que a gente tem esses 2 parafusos, vamos ver aqui as dimensões da chapa mínima, né? Que a gente tem que ter em relação à distância dos parafusos. Isso também que a gente viu nas aulas anteriores, que vai depender do diâmetro do parafuso, certo? Então, quem é que vai ser essa distância entre os parafusos? A distância mínima entre os parafusos ela é 3D. Então, 3 vezes o 3D aqui vai ser o 3 multiplicado por 1,27 centímetros, né, que é o nosso parafuso de meia polegada. Isso vai dar... Espera ainda. 38,1 milímetros. Tá certo? Na verdade, é isso mesmo, tá? Então isso aqui eu vou arredondar para 40 milímetros, que fica mais fácil de executar, né? 40 milímetros. Então isso aqui vai ser 40 milímetros. Esse A aqui, como a gente pode ver aqui, o A ele vai ser para diâmetros do parafuso menor que 19 milímetros,
que está aqui, ó, 19 milímetros, então ele vai ser D mais 6. Então o nosso A vai ser D mais 6. Com isso aqui nós vamos ter que o A vai ser do 1,27, né? Aqui no caso eu misturei centímetros e milímetros. Isso aqui dá 3,81 centímetros, que é igual a 38,1 milímetros. Aqui eu já vou trazer em milímetros, então. O 12,7, 1,27 centímetros, que é o diâmetro do parafuso, é 12,7 milímetros, né? Esse aqui é o diâmetro do parafuso. Então, 12,7 mais 6 milímetros vai dar 18,7. Que eu vou usar aqui aproximadamente 20 milímetros também, por questões executivas. Então, vou ter 20 milímetros aqui. Isso vai ser a mesma coisa, então, aqui na vertical, porque a gente tem a mesma quantidade de parafusos, né? Então, 20, 40, e aqui no caso seria 20 também, né? Então, no caso, essa chapa aqui ela não é alongada, a gente pode usar uma chapa que vai ser quadradinha, certo? E é isso que está aqui, que eu já coloquei para ficar melhor a visualização. 20, 40, 20, 40. E aqui no caso vai resultar, né? Vai ser 80, que aqui é 20 também, aqui é 20 também, né? Por 80. A gente tem então que definir essa espessura agora dessa chapa. Coisa também que a gente não conseguiu ver no tempo aqui do nosso curso, mas eu vou trazer aqui para a gente dar uma olhada. Essa espessura da chapa a gente vai definir a partir da pressão de... Na verdade, se a gente viu, né, nos vídeos passados, pressão de apoio e o rasgamento, tá? Então, quem é que vai ser cada uma das coisas aqui? A gente tem essa resistência nominal, que vai ser essa resistência aqui, vai ser a carga que está sendo aplicada dividido por 2. Mas por que por 2? Porque eu tenho 2 parafusos, né? Então seria a carga dividido pela quantidade de parafusos, né? Porque eu quero a carga em cada parafuso. Tá certo? Deixa eu ver. Pronto, é aqui mesmo que eu tenho que fazer. Então, quem é que vai ser essa conta aqui? Eu vou trazer isso aqui para cima. Para o rasgamento vai ser o 70 dividido por 2. E aqui a gente tem 2,4 multiplicado por D, que é o diâmetro do parafuso aqui, que vai ser 1,27. Multiplicado por T, que é a espessura da chapa, que é isso que eu quero descobrir. Vou colocar aqui o T. Multiplicado pelo FU. Aqui no FU a gente vai ter agora 40. Isso aqui dividido. E aqui como eu tenho, na verdade, isso aqui seria o RD, desculpa pessoal. Aí o RN, o RD não vai ser o RN dividido por 1,35, tá? Então eu vou dividir isso aqui por 1,35, tá certo? Ok? Aqui é o RD e aqui é o RN dividido por 1,35. Esse T, então, que a gente vai encontrar aqui para esse primeiro caso, ele vai dar 3,9 milímetros, tá? Daí a gente faria a mesma coisa agora para o rasgamento, para ver qual é o mínimo, a espessura mínima que a gente precisa, né? Aqui no caso do rasgamento vai ser bem semelhante, né? Nós vamos ter que o RD aqui vai ser o 70 dividido por 2, vai ser igual a 1,2 vezes o A. Quem é esse A agora? Esse A é a distância aqui do furo até a borda,
que vai dar 2, né? Que é 20 milímetros ou 2 centímetros, multiplicado por T, multiplicado por 40, dividido por 1,35. Isso vai resultar, então, em 4,9 milímetros. Tá, quem é que eu vou adotar aqui desses dois? Eu tenho que adotar o maior valor, né? Nesse caso, que eu preciso ver... Eu preciso que esse T seja... que consiga resistir tanto à pressão de apoio quanto ao rasgamento. Se eu tiver um T menor, ele não vai resistir ao rasgamento. Então, deu 4,9. A gente pode adotar aqui, por questões construtivas, 5 milímetros. Ok? Então, a nossa chapa vai ser o quê? Vai ser 40 milímetros aqui, 20, 20, 20, 40, 20 e aqui 5 milímetros de espessura. Tá certo? Então a gente tem essa chapa mínima aqui dimensionada a partir da distância entre os furos, né? Mas eu preciso verificar então se essa chapa ela está suportando essas cargas. Aí é isso que a gente ainda não viu no nosso curso, que não deu tempo, mas eu vou mostrar aqui de maneira mais rápida para vocês. Para verificar essa chapa de ligação, a gente vai fazer um dimensionamento considerando o escoamento da seção bruta e considerando a ruptura da seção líquida. Tá certo? Para a seção bruta, então, aqui nós vamos ter essa resistência aqui, essa carga de projeto, aqui no caso para a chapa ela está suportando a carga toda, né, o 70, ela não está sendo dividida por 2. Então nós vamos ter que o 70, AG vai ser a área da seção bruta dessa chapa, a área da seção bruta que vai ser a espessura, que é os 5 milímetros por aquela altura que a gente viu, né? Que seria os 80 milímetros, mas no caso aqui eu vou deixar essa altura em aberto para a gente calcular. Então, eu vou deixar até a área aqui, vou colocar só a área, multiplicado pela tensão de escoamento aqui, essa tensão de escoamento da chapa vai ser 25 kN por centímetro quadrado. Isso aqui a gente pode pegar lá da norma, por exemplo, a depender do tipo, isso aqui são para os parafusos, né? A depender do tipo de chapa que está sendo utilizado, tá? Então aqui, considerando 25 kN por centímetro quadrado, o gama A1 para aço estrutural, aqui no caso não vai ser parafuso, mas na verdade vai ser chapa. Então a gente vai usar 1,1. Com isso, eu tenho, fazendo essas contas aqui, passando para um lado e para o outro, que essa área mínima que eu tenho que resistir tem que ser de 3,08 centímetros quadrados. Se eu trouxer isso para cá agora, né, para essa área não é a espessura, o T vezes o H, então vou colocar aqui 3,08 vai ser igual ao... Isso aqui está em centímetros, então os 5 milímetros fica 0,5 centímetros multiplicado por H. Então esse Hzinho aqui que a gente ia ter no mínimo seria 6,16 centímetros ou 61,6 milímetros. Bom, a gente viu lá na nossa chapa que a gente tinha que ter no mínimo, isso aqui deu 80, né? Se isso dá 80, está maior, então para a seção bruta aqui está passando. Agora para a seção líquida, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter aqui os 70, agora a gente vai pegar essa área efetiva aqui, essa área efetiva
eu vou colocar aqui embaixo, ela é igual a um fator CT multiplicado pela área da seção líquida, e essa área da seção líquida vai ser a área bruta diminuída da área da seção a área dos furos, né? Vou colocar aqui a área furos. Eita, pessoal, tô vendo aqui que a gente já tá com 45 minutos de aula, né? A gente já tá em cima da hora. Vocês têm aula agora, depois, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, então. Eu vou continuar a gravação desse vídeo e vou postar para vocês assistirem depois. Tudo bem por vocês? Beleza, então. Eu achava que ia dar tempo, mas tudo bem. Então, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui por aqui e já já eu continuo ele.